Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje é sobre um tema diferente. Hoje a gente vai falar sobre os 3 passos para você se tornar uma pessoa imbatível. Uma pessoa que não se deixa vencer por desafios e não desiste quando as coisas começam a ficar difíceis. E sim se torna uma pessoa mais fácil, ou melhor, uma pessoa antifrágil. E esse vídeo aqui vai ser baseado majoritariamente em 2 livros que eu acho que vão agregar muito para a tua vida. Se você tiver tempo e de fato interesse, recomendo você ler primeiro o Antifrágil, como o nome já diz. O que é você ser antifrágil? Basicamente, a gente tem 3 formas de lidar com as dificuldades e os agentes estressores da vida. A forma número 1 é: poxa, passei por um momento difícil, fiquei mais fraco, desisti. A forma número 2 é: passei por um momento difícil, fiquei na minha, soube passar por esse momento com resiliência e serenidade e continuei, que é o que a gente chama de resiliência. E por último, a gente tem a antifragilidade, que é você ficar mais forte em momentos mais difíceis. E hoje eu vou falar não só baseado nesse livro, mas também numa biografia que eu tô lendo, que pra mim é um dos caras mais influentes e mais bem-sucedidos da história dos Estados Unidos, que é o Arnold Schwarzenegger. Pra mim, ele é o imigrante mais bem-sucedido da história, ele fica pau a pau com o Elon Musk, na minha visão, mas ele conseguiu se tornar até político, né? Ele foi vereador da Califórnia, sendo que ele era republicano e a Califórnia é conhecida majoritariamente por ser um estado muito progressista e muito democrata. Ou seja, é como se o Bolsonaro virasse o governador de algum estado do Nordeste. É algo muito anti-lógica, né? É um pouco ilógico porque um público muito de esquerda com um cara muito de direita, tá? Foi uma analogia não muito real, porque o Arnold não tem nada a ver com o Bolsonaro, mas só pra vocês entenderem que ele foi eleito em uma situação muito adversa e a história dele é uma história de muitas vitórias e eu vou contar um pouco mais sobre isso pra vocês, baseando e adaptando pra nossa vida e pra nossa realidade, pra que a gente possa tirar o máximo de insight possível, tá? Eu sou o Vinícius Penido, eu opero no mercado financeiro, eu sou trader profissional e eu vivo disso. Eu acho que isso tem muitos paralelos, né? Muitas coisas semelhantes com o mercado financeiro e o vídeo também trata sobre isso, obviamente. Dito isso, vamos pro que interessa, tá? A história do Arnold é uma história de um imigrante. Se você não sabe, ele é austríaco. E eu acho que isso é o que começa a tornar essa história muito diferente. O Arnold, ele começou lá na Áustria treinando de frente para um lago e para uma montanha, tentando treinar, só ficar com um físico maneiro. E dali ele começou a conhecer certas pessoas e se conectar com pessoas com os mesmos objetivos do que ele. E esse nem é o ponto número 1, mas já poderia ser. O primeiro ponto é: quando você quer andar com pessoas melhores, muita gente diz assim: ah, Vini, eu quero andar com pessoas que falam sobre dinheiro, eu quero andar com pessoas que querem evoluir, mas eu não encontro. Mas a questão não é essa, você não tem que encontrar ninguém e do nada mudar seu ciclo. Você tem que mudar a si mesmo e essas pessoas aparecerão naturalmente. E foi exatamente isso que o Arnold fez. Ele começou a mudar o estilo de vida dele e naturalmente essas pessoas começaram a aparecer na trajetória. E daí do nada ele começou a ter vários amigos da musculação, conseguiu ir para Munique para dormir. Ele dormia no chão da academia em Munique para conseguir ter um trabalho e obviamente uma moradia, porque ele não tinha dinheiro. Em Munique ele conseguiu uma oportunidade para ir para os Estados Unidos. Depois ele conseguiu lá em Los Angeles a oportunidade de ser dono de uma academia e daí ele começou a construir os negócios dele. E agora a gente vai chegar no ponto número 1, que para mim é um dos mais relevantes e mais importantes dessa trajetória. O Arnold, ele nunca investiu todos os ovos numa cesta só. Provavelmente você vai pensar assim: pô, ele fez o Exterminador do Futuro, fez os Mercenários, provavelmente ele ficou rico com Hollywood. Mas não, ele não ficou rico com Hollywood. O primeiro $1 milhão dele, ele fez no mercado imobiliário nos Estados Unidos, que na época a Califórnia estava bombando. Hoje em dia, por exemplo, não daria para você replicar. Mas o primeiro $1 milhão dele foi construindo prédios em Santa Mônica e fazendo dinheiro com isso. Ou seja, o primeiro $1 milhão dele não foi com a musculação, não foi com os filmes, foi juntando dinheiro de todas as fontes de renda dele e investindo em outro negócio. Isso pra mim gerou um insight muito interessante, porque geralmente quando a gente é bom em algo, como por exemplo eu sou no trade, a gente tende a ser arrogante, falar assim: ah não, eu sou bom nisso, eu vou focar única e exclusivamente nisso. E o Arnold, ele fazia várias coisas ao mesmo tempo. Ele não tinha tempo ruim, não tinha: ah, hoje eu tô preguiçoso, ah, eu quero focar numa coisa só, ah, minha vida tá difícil, minha vida tá isso, minha vida tá aquilo. Eu acho que essa mentalidade do imigrante que é muito forte e muito absurda. E todos os imigrantes que eu conheço que foram morar na Europa, foram morar nos Estados Unidos, têm uma mentalidade muito em comum com isso. Por quê? Porque com eles não tem tempo ruim. Todo dia é dia de trabalhar, porque eles sabem que não há nada garantido. Se eles não trabalharem, não vai acontecer. Eles foram para outro país sem nenhum dinheiro no bolso, precisando fazer acontecer. E essa mentalidade do imigrante é muito diferenciada de qualquer pessoa que começa. Não à toa, se você for ver, a maior parte das pessoas bem-sucedidas são imigrantes nos Estados Unidos. Pega o Jeff Bezos, o padrasto dele era cubano, criou ele com a cultura do imigrante. Olha, por exemplo, Patrick Bet-David, que é um empresário muito bem sucedido, também foi imigrante. Tem várias histórias de imigrantes de sucesso que souberam usar dessa grande dificuldade que é você sair do seu país natal e tentar a sua vida em outro lugar como meio de não fazer dar errado. Não tem jeito, assim, é basicamente assim, cara, não tem como.
Se não der certo, eu vou ter que voltar com uma mão na frente e outra atrás, sabe-se lá como eu voltar pro meu país. Então, esse é o ponto número 1. Vencer pra eles nunca foi uma alternativa, sempre foi o único caminho. E esse pra mim foi um dos principais insights do livro do Arnold. Em uma certa hora, ele tava, ao mesmo tempo que ele tava quase casando com a mulher dele, que era Maria Kennedy, da família Kennedy, uma família importante lá dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que ele tava quase se casando, ele tava gravando um filme. Enquanto ele gravava o filme, ele investia nos imóveis. Enquanto ele investia nos imóveis, ele viajava o mundo promovendo os filmes dele. E uma vez uma pessoa perguntou assim, porra, você não tá cansado não? Você não se cansa não? Ele falou assim, cara, numa boa. Pra mim, viajar divulgando filme, numa boa, isso ainda nem trabalho. Essa coisa, isso aí pra mim é uma diversão. E às vezes, você se vê assim, eu tô aqui de casa resolvendo coisa do trabalho, eu tô fazendo isso, você fica dizendo, eu tô cansado, por hoje é só, eu tô cansado. Mas numa boa, será que você tá trabalhando mesmo? Será que você aguentaria ficar cimentando uma laje na rua? Será que você aguentaria ficar 10 horas na roça trabalhando? Essa é a realidade da maior parte das pessoas no nosso país. Por que você tá reclamando? E eu absorvi muito isso, porque assim, às vezes eu me vejo na frente do espelho assim, pô, eu tô vacilando hoje, eu tô cansado, eu tô procrastinando e, cara, não fiz nada demais, sacou? Eu só operei no mercado, que é o meu trabalho, fiz dinheiro e acho que só por isso eu não preciso fazer mais nada. Acho que só por isso eu não preciso estudar mais nada, buscar uma outra coisa pra fazer. E isso é muito diferente de qualquer outra pessoa que vive uma mentalidade medíocre e não queira mudar de vida. Porque todas essas pessoas sempre falam assim, eu já sou bom nisso, tá bom. Eu já aprendi a fazer tal coisa, então agora eu vou me firmar nisso, vou ficar melhor nisso. Mas ele ficou melhor em tudo ao mesmo tempo. O cara simplesmente zerou o game em todos os esportes, em todas as coisas no mundo. Por quê? Porque ele se tornou uma figura de um cara bem sucedido. Ele tinha um físico maneiro, ele fazia filmes maneiros, e até mesmo no dia do casamento dele, olha que doideira, no dia do casamento dele, um dia antes, ele tava no México filmando o filme Predador, ele foi pros Estados Unidos casar e depois voltou pro México pra continuar a gravação do filme. Ele podia ter falado assim, que se for esse filme depois eu vejo? Podia. Mas o que ele falou? Cara, na minha visão, o protagonista de um filme é o grande responsável pelo sucesso dele. E se eu decidir entrar nesse projeto Predador, eu vou entrar com o meu sangue 100%. Porque se não der certo, e provavelmente se as gravações pararem elas nunca mais vão voltar, a culpa vai ser minha. Ou seja, o cara não precisava daquilo, mas ele sabia que a vida dele, ele botava a vida dele como se ela dependesse daquilo, mesmo sabendo que não. E essa é a mentalidade de quem faz dar certo. A mesma coisa no mercado. Quem começa no mercado com a mentalidade assim, cara, eu vou fazer dar certo, acontece. É natural, é quase que espontâneo. Por quê? Porque o cara não tem outra alternativa no cérebro. O cérebro dele fala assim, porra, o único caminho que existe é o mercado financeiro. E daí, me puxou alguns gatilhos de alguns outros livros que eu li no passado e me lembrou do livro The Triple Package, que daí, dele que vai sair os próximos 2 pontos, e tem um bônus no final pra vocês, tá? O livro The Triple Package explica por que os imigrantes são bem-sucedidos nos Estados Unidos. Basicamente por 3 fatores. E o fator número 1 é muito diferencial, e eu conheço pessoas que sabem fazer isso e se dão bem na vida, e conheço pessoas que não souberam fazer isso e se fuderam na vida, que é controle de impulsos. E eu vou trazer isso da forma mais simples possível. Se você tá numa festa infantil e não consegue se controlar pra não comer o salgadinho porque você tá na dieta, você não vai ser bem-sucedido. Se você tá querendo assistir pornografia, consumir algum conteúdo que você sabe que não vai fazer bem pro seu corpo, pra sua alma, e você assiste, você não vai se dar bem na vida. Porque a mensagem que você tá mandando pro teu cérebro é, eu não ligo pro que você pensa, eu só ligo pro meu prazer momentâneo. E isso vai se espalhar por todos os meios da tua vida. É uma sujeira que vai contaminando todas as áreas da tua vida. Daqui a pouco tu tá operando de forma compulsiva no mercado, você tá dirigindo como se fosse um animal, porque você tem que chegar rápido. Ou seja, daqui a pouco toda a tua vida tá contaminada por essa síndrome de impulsão, porque tudo que vem na tua cabeça você tem que fazer. Você é um animal, você responde a todos os estímulos da perfeita forma que eles querem. E você não pode ser assim. Você não pode ser assim. Você tem que desenvolver a virtude da fortaleza. A virtude de saber falar assim, irmão, eu não vou fazer essa porra. Porque pra mim é uma questão ética. Pra mim é uma questão moral. Pra mim é uma questão assim de vida ou morte. Eu prefiro morrer do que errar de novo. Eu prefiro morrer do que pecar de novo. Ou seja, você aprende a controlar seus impulsos da forma mais verdadeira e mais sintética possível. Assim, meu irmão, se eu não consigo segurar os meus olhos pra não ver merda no Instagram, pra não ver merda no TikTok, eu sou merda. E o ponto número 2 vai em linha com isso. Ponto número 2 se chama síndrome de inferioridade, síndrome do impostor. É basicamente você se sentir inferior aos outros. E é isso que todo imigrante passa. Porque ele chega nos Estados Unidos, todo mundo ri da tua cara, todo mundo te trata como se fosse um animal, e o cara fica assim, porra, que merda, eu vim pra cá pra ser tratado assim, que nem um bicho. É exatamente isso que acontece. E isso forma uma mentalidade muito mais perspicaz, porque você aprendeu a ser rejeitado desde sempre. É a mesma mentalidade da menina, que é patricinha, que recebeu tudo na mão dos pais, e do cara que quer construir uma coisa do zero, já tomou não de tudo e todo mundo na vida, inclusive da própria família.
Sacou? Você concorda comigo que o cara que levou o não do próprio pai, levou o não da própria mãe, foi expulso de casa, foi tentar uma vida, esse cara é muito mais resiliente, muito mais forte pra fazer as coisas acontecerem? E ao mesmo tempo, em paralelo e ao mesmo tempo que de uma forma paradoxal, existe uma síndrome de superioridade, um complexo de superioridade. Por quê? Ao mesmo tempo que ele se sente inferior a um certo grupo de pessoas, ele olha pra cidade natal dele, pras pessoas que cresceram com ele e fala assim, porra, eu tô na frente de todo mundo. Ou seja, você é pior do que muita gente, mas você já subiu o degrau suficiente para olhar para as pessoas do teu passado e perceber que você já é melhor que todas elas. E esses são os principais passos para você mudar a tua vida, para você ser invencível, para ninguém conseguir te derrubar. Se você souber controlar os seus impulsos, se você souber ter sede de sucesso e não se vitimizar por ter trabalho demais, e souber conciliar a tua síndrome de impostor com o teu complexo de superioridade, você vai se tornar uma pessoa imbatível. Por quê? Complexo de superioridade faz a tua autoestima estar elevada e falar assim, porra, eu sou foda. O complexo de inferioridade fala assim, pô, eu sou foda, mas ainda tem com muita gente pra aprender, porque tem mais gente mais rica, mais inteligente, mais bonita, com um corpo mais maneiro, com mais conteúdo, que lê mais livro, que sabe mais, que viveu mais, que viajou mais. Ou seja, é um constante aprendiz, por mais que você saiba que pode ensinar muitas pessoas. E pra mim, esse aqui tá sendo o principal insight do livro Total Recall. Eu já passei da metade aqui, tô lendo todo dia. Uma leitura muito maneira, inclusive fica a recomendação aí pra vocês. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, não deixa de seguir pra acompanhar os conteúdos futuros. Eu tô no Instagram também, @ovinipenido. Meu perfil antigo foi excluído, foi suspenso pelo Instagram, sem motivo aparente. Eu já tô, inclusive, tomando as providências, mas por enquanto eu vou ficar lá no @ovinipenido e aqui no YouTube. Tamo junto, é só o começo e até a próxima. Tchau, tchau.